parte da aula, eu vou dar um panorama muito rápido de como certas ferramentas estatísticas podem ajudar a gente na análise de projetos de ciência de dados, podem ajudar a gente na descoberta de conhecimento, né? Então, eu vou começar falando das ferramentas de estimativa, né? Então, o que são estimativas, certo? São quantidades que a gente extrai dos números que foram medidos, né? Então, por exemplo, médias são estimativas, intervalos de confiança, né? Então, valores médios, intervalos de confiança são exemplos de estimativas que a gente pode extrair por meio dos dados. E eles são muito úteis aí na análise de problemas do dia a dia, né? Então, por exemplo, você já deve ter feito um exame de sangue e, por exemplo, saiu lá um valor para o seu colesterol sanguíneo, né? E lá do lado, no seu exame de sangue, você viu ali os valores de referência. E às vezes, até mesmo sem a ajuda de um médico, você foi capaz de interpretar, com base no valor que você obteve no exame e os valores de referência que são mostrados ali no resultado do exame, se o seu exame está alterado ou não, né? Então, como que se obtém esses valores de referência, certo? Então, são feitos estudos com um grande número de indivíduos, né, várias amostragens, muitas vezes ao longo dos anos. Então, muitas vezes esses valores de referência eles vão se alterando ao longo dos anos, certo? E com base nos valores médios da população, aqueles valores que caracterizam pessoas saudáveis, etc., é possível estabelecer esses limiares de referência com um certo intervalo de confiança, ok? Então, aí a gente enxerga um pouco o valor das estimativas, né? Uma outra pergunta, qual seria a faixa etária mais propensa a morrer por cachumba, né? Então, para responder esse tipo de pergunta, o que se faz tipicamente é um estudo de letalidade, né? Então, a gente vai coletando aí dados ao longo dos anos, etc, etc. E vai monitorando quantas pessoas por faixa etária morreram por cachumba, né? E com base nisso, a gente faz uma estimativa, quanto maior a amostra, maior vai ser a minha confiança, maior vai ser a minha certeza no resultado, né? E com base nesses valores eu consigo fornecer um valor de probabilidade para se morrer de cachumba, caso você tenha uma determinada idade, seja de um sexo específico, e enfim, talvez às vezes até a questão de onde você mora, tudo isso pode ser relevante, mas o fato é que as estimativas possibilitam que você dê uma resposta a essa pergunta dentro de um intervalo de confiança. Então, são ferramentas bastante poderosas, né? E apenas aí para contar um caos do dia a dia, né? Estamos aí no meio da pandemia de Covid-19, existe toda essa ansiedade de mães e pais de verem os seus filhos de volta à escola, porque de fato a pandemia impactou consideravelmente, né, a educação infantil, né? E aí a gente começa a presenciar algumas discussões, né? Então, dentre elas, assim, mas que absurdo, os professores deveriam ser grupos prioritários na vacinação, né? E aí, recentemente, no estado de São Paulo, veio a notícia ansiada por muitos de que finalmente os profissionais da educação vão ser vacinados, mas que somente a partir dos 47 anos. E aí chove uma série de comentários das pessoas falando, mas isso não faz sentido, a maioria dos funcionários de escolas são mais novos, estão abaixo dessa faixa etária, né? Então, vem aí a pergunta, né? Como que um tomador de decisão decide questões como quem deve ser prioridade na vacinação? Eu tenho um cenário de poucas vacinas, então quem que eu priorizo na vacinação, né? Que faixa etária eu dou prioridade, certo? Então, eu trago aqui os dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com aqui de semana passada, tá? Próximo aí do dia 30 de março de 2021, né? E essa é a letalidade registrada no estado naquele momento, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que a letalidade total aí por
coronavírus é de 3%. Mas se a gente olha para algumas faixas etárias, essa letalidade é extremamente alta, né? Se a gente pensar que cerca de 38 pessoas em cada 100 podem morrer por Covid se forem infectadas numa faixa etária de 90 anos, é algo muito alto, certo? Então, por aqui já se justifica um pouco quem deveria ser o grupo prioritário de vacinação. A partir do momento que se evolui na campanha e se adota um novo grupo prioritário, como se define aí a faixa etária, certo? Então, a gente nota aqui essa barra, onde acima dos 40 anos, as taxas de letalidade são acima de 1%. Então, parece que é uma escolha, no mínimo, razoável de se dar prioridade para pessoas acima dessa faixa etária, sabendo que as demais já foram contempladas e que muito provavelmente a gente não vai encontrar profissionais da área de educação acima dos 70 anos, né? A gente não seria algo comum de se esperar, ok? Bom, continuando, uma outra ferramenta estatística que vocês vão encontrar com frequência tanto nos estudos científicos como também pela sua utilidade, é o chamado teste de hipótese. E o teste de hipótese, ele é bastante útil para avaliar a diferença entre efeitos medidos em grupos, diferentes grupos de amostra, certo? Então, mais especificamente aqui, vou dar como exemplo que suponha que você tenha realizado as mesmas medidas em 2 amostras diferentes e você percebeu que existe uma diferença nessas medidas. Então, sei lá, você foi medir a estatura de um grupo de jovens no Brasil e repetiu essa medição da estatura de grupos de jovens no Canadá. E você acabou observando 2 distribuições com médias ligeiramente diferentes. Vem então a pergunta: será que eu posso afirmar com uma certeza razoável de que a estrutura de jovens canadenses ela é maior do que a de jovens brasileiros? Ou será que essa diferença que eu observei foi simplesmente decorrente do acaso? Porque se eu misturasse um pouco melhor as minhas amostras, eu acabaria chegando numa distribuição muito semelhante. Então, para responder essa pergunta, a gente utiliza uma ferramenta estatística chamada teste de hipótese. E um teste de hipótese, vamos ter aí diferentes possibilidades para a condução de testes de hipótese, então eu vou explicar aqui uma abordagem mais simples, a gente partir da hipótese de que, na verdade, o fenômeno ele não existe. Então, no fundo, a gente vai pressupor que essa diferença que eu observei, ela é decorrente do acaso, que no fundo ela não existe. Isso a gente chama de hipótese nula ou hipótese H0, tá? E aí, a análise estatística que a gente faz supondo que não exista essa diferença, que ambas distribuições, na realidade, fazem parte do mesmo fenômeno, da mesma gaussiana, qual é a probabilidade de, no momento que eu fui amostrar, elas terem resultado nessa diferença que eu acabei observando? E aí, se a probabilidade for muito baixa, ou seja, nossa, você encontrou essa diferença, mas essa probabilidade é muito baixa, eu rejeito a hipótese nula. Então, é aí que entra o tal famigerado p-valor, né? Abaixo, por exemplo, de 5%. Então, se a probabilidade de eu ter tirado 2 amostras e ter resultado numa diferença como essa for muito baixa, eu posso rejeitar a hipótese nula. Note que isso não significa que o fenômeno que eu encontrei, ele pode ser considerado uma verdade absoluta. Eu simplesmente encontrei uma evidência estatística de que eu posso rejeitar a hipótese de que eles fazem parte do mesmo fenômeno, tá? Então, é daí que vem o p-valor. E, por último, a ferramenta estatística que eu gostaria de citar são as modelagens estatísticas. Então, nesse tipo de ferramenta, o que a gente tenta fazer é realmente a tarefa de inferência. Com base em dados que eu conheço,
eu tento construir um modelo matemático e a partir desse modelo matemático eu consigo me tornar capaz de prever o futuro ou prever a evolução de um determinado fenômeno, né? Então, modelar um fenômeno estatisticamente significa que eu aprendo os mecanismos de funcionamento desse fenômeno que eu estou medindo. Então, como exemplo, eu estou dando aqui um gráfico que foi construído lá no ano passado para a evolução dos casos da Covid, em março de 2020. Então, a gente sabe que a gente teve o primeiro caso de Covid no estado de São Paulo no dia 26 de fevereiro, e aqui os pontinhos em azul representam a evolução do número de casos ao longo do tempo até o dia 30 de março, cerca de um mês depois, né? E aí eu tenho duas curvas que são curvas de regressão, ou seja, são modelos matemáticos. Eu imaginei assim, bom, vamos supor que esse número de casos de Covid evolua segundo um modelo exponencial. Então, qual seria a projeção? O que o algoritmo faz? Ele tenta encaixar lá uma curva exponencial que melhor se encaixe nos dados que eu tenho, e a partir do momento que eu encontrei essa função matemática, ele projeta para o futuro. E o futuro que eu estou projetando aqui seria 10 dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois. E aí a gente percebe que a gente tem um cenário aqui onde o número de casos cresceria exponencialmente. Em verde, eu tenho um modelo alternativo. É um modelo de assumir que esse fenômeno ele evoluiria segundo uma curva logística, uma curva baseada em log. Então, mais uma vez, o algoritmo ele tenta encaixar a melhor curva para os dados que eu de fato medi e, a partir dessa curva encontrada, eu projeto adiante o número de casos. E aí a gente vê que a gente tinha para a época um cenário mais otimista, de que a curva já estaria mais flat. E note que os pontinhos azuis eles estão muito mais próximos da curva verde do que da curva vermelha, ou seja, realmente naquele momento trazia a impressão de que a coisa estava indo para uma trajetória de melhora. E a gente sabe que a história não foi essa. Então, o que há de errado aqui? Os modelos estão errados? Então, de fato, é um pouco isso que acontece, né? Os pressupostos de como que o fenômeno se comporta, eles são muito relevantes na hora que você vai tentar derivar uma modelagem estatística. Uma outra coisa errada nesse tipo de análise é que é muito ingênuo supor que a evolução do número de casos de Covid, ela pode ser projetada simplesmente com base no número de casos que eu tenho hoje. Existe uma série de outros fatores que têm que ser adicionados ao modelo. Então, por exemplo, taxa de isolamento, nível socioeconômico da região que eu estou estudando, uma série de outros fatores. Até hoje, atualmente, até mesmo taxa de população que já foi vacinada. Então, um modelo epidemiológico como o da Covid é um modelo extremamente complexo, certo? Então, depois de um ano de pandemia, a gente já tem modelos bem melhores de projeção, modelos que vão colocar, por exemplo, questões como variáveis climáticas, se elas interferem ou não, se eu moro no hemisfério norte ou no hemisfério sul, e assim por diante. Então, são modelos relativamente complexos, certo? Então, para concluir, as ferramentas de modelagem estatística são essas ferramentas que, a partir de dados medidos de uma amostra, tentam construir uma modelagem matemática que permite que eu faça inferências. Então, muitos algoritmos de aprendizagem de máquina nada mais são do que modelos estatísticos. São modelos que, baseados em dados rotulados, eu consigo obter caixas pretas, né, modelos matemáticos que são capazes de inferir valores de saída com base em valores de entrada que eu nunca vi. Então, esses são os algoritmos de aprendizagem de máquina.